casa, primeiramente pedir a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso. Lembrando que nós temos a biblioteca para empréstimos e venda de exemplares. Aqueles que não estiverem na biblioteca, é só solicitar que nós providenciamos a aquisição. Ao lado nós temos as caixas de vibrações e sugestões, onde vocês podem colocar o nome dos entes queridos, encarnados e desencarnados. Podem sugerir diversos temas para palestras, cursos e outros afazeres para casa. Lembrando que dia 6 de abril teremos uma reciclagem de trabalhadores das 8h30 às 11h30 aqui na nossa casa. A participação de todos é muito importante. Trabalhadores novos, veteranos, todos ainda somos aprendizes da seara de Jesus Cristo. Temos na casa muitos cursos em andamento e ainda há tempo de fazer parte das turmas. Basta procurar no trabalhador da casa e verificar os cursos online e presenciais, estudos dos livros e de educação mediúnica. Espíritas, instruí-vos é o que nos pede o Mestre. Vamos à psicografia. Acendi uma vela a Nossa Senhora e ele apareceu à minha frente, rogando auxílio. Estava cansado e ferido. Pediu entrar. Senta-se. Servi um caldo quente. Dei vestes, dei um leito para repouso e um chá de erva. Não falou nada. Estava só, desorientado, quieto e triste. Acabrunhado pela vida, judiado pela morte. Rezei e ele sumiu. Foi um sonho real. Eu ajudo os que chegam, sem nada perguntar e sem nada pedir, apenas ajudo. Sou um espírito ajudando espíritos arraigados à matéria, perdidos que não sabem quem são nem onde estão. São pobres na caminhada, não têm nada de si. Quantos esfarrapados nesta condição? Sabe quem foram eles? Muito ricos na terra, orgulhosos que não olharam nunca para baixo, mas pouco importa, eles precisam de ajuda. Esta é a casa transitória do desvalidos. Por esta passam centenas de andarilhos à procura de abrigo. Esta lição é para aprendermos o que temos efetivamente de nosso. Continua nosso onde quer que estejamos. O resto fica. Pensemos nisso. Essa mensagem foi psicografada na nossa casa em 22 de 2 de 2025. Agora vamos cerrar nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecer aos irmãozinhos que aqui estiveram preparando o ambiente dessa casa para mais uma noite de trabalho, para mais uma noite de tratamento, para mais uma noite de que possamos levar para nossas casas o bem-estar que aqui viemos buscar. Que sejam todos abençoados com a graça de nosso Pai maior, que aqui habita, que faz com que todos sejamos, dia a dia, mais evoluídos. Que assim seja, graças a Deus. E agora, para a noite, nosso amigo Carlos, nosso irmão de fé, vai dar sequência à palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Face, pessoal do YouTube, que depois a palestra vai para lá. Como o nosso irmão falou, meu nome é Carlos, sou colaborador aqui da casa, normalmente aqui às terças-feiras. E a Marcela, que é a pessoa que é responsável por organizar essas palestras, né, escolher as pessoas, escolher os temas, ela passou o seguinte tema para a gente estar conversando hoje. É um tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, mas ela escolheu um item específico, os itens de 13 a 16 desse capítulo. Coragem da fé. Quando eu vi ali no WhatsApp lá, você pode fazer a palestra, o teu tema é Coragem da Fé. A primeira coisa que veio na minha cabeça, acho que veio na cabeça de todo mundo,
Quando a gente fala em coragem da fé, é a fé como um instrumento, a fé como uma ferramenta que a gente tem para superar os problemas da vida, para fazer a nossa caminhada. Mas quando eu comecei a ler o título, o tema era um pouquinho diferente do que eu tinha imaginado. Na verdade, nesse capítulo específico, nesses itens específicos, quando ele fala em coragem da fé, o Evangelho segundo o Espiritismo está falando em coragem de ter fé. E não é que ele está falando, ele está nos chamando a ter essa coragem. Aliás, não é nem um chamado, é uma conclamação, é um pedido assim, até meio enérgico de Jesus. Tenham coragem de ter fé. E mais que isso, tenham coragem de expressar sua fé. Normalmente, como os textos são muito grandes, eu sempre faço um resumo, eu dificilmente leio, mas esse texto é tão curto, mas ele é tão direto, tão objetivo, que eu vou fazendo a leitura e vou fazendo algumas explicações a respeito. Porque eu achei o texto assim muito bom. Todos os textos do Evangelho são bons, aqui esse é muito direto, ele é curtinho. Então, o texto começa com duas frases retiradas do Evangelho. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, Jesus falando, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que estás no céu. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E o Evangelho vai pegar um outro texto dos Evangelhos. Se alguém se envergonhar de mim, novamente Jesus falando, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Se a gente for pegar essas expressões, elas são duras. Aquele que me renegar, eu renegarei. Aquele que mostrar vergonha das minhas palavras, eu não reconhecerei. Mas não era incomum que às vezes Jesus usasse de palavras um pouco mais duras. Quando a gente pega outros textos do Evangelho, aquele que faz ao próximo, aquele que deixa de dar comida a um desses pequeninos, é a mim que deixa de dar comida. Todas as vezes que não deste água, que um desses pequeninos sentisse frio e não lhe desse o que vestir, foi a mim que deixasse passar frio. Jesus tinha essa pegada, às vezes mais enérgica. A gente não pode esquecer que ele estava falando para um povo, para uma população, lá de mais de 2000 anos atrás. Era um povo mais rude, um povo mais bruto. Mas isso aqui ele não entra em contradição com aquilo que a gente mais enxerga em Jesus, que é o amor. E eu sempre faço uma colocação que vale para a doutrina espírita e para os ensinamentos dos evangelhos. A gente tem que entender, a gente tem que conhecer os ensinamentos no todo. Porque às vezes se a gente pega uma frase separada, ela pode dar a impressão assim como aqui dá, aliás, de ser uma expressão mais dura. Mas isso aqui não retira o que Jesus disse em outro momento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque mesmo quando Jesus é mais duro, ele não é duro por ódio, por rancor, não. Ele é duro por amor. A gente não fala que às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão para acordar, né? Jesus é consolação, o Evangelho é consolação. Mas de vez em quando a gente precisa sim, sabe? Tomar aquela chacoalhada. A gente não costuma falar muito no meio espírita, há aqueles que vêm se você não vem pelo amor, você vem pela dor. O que é a dor que não um chacoalhão que a gente toma para a gente acordar? A gente não fala em provas e expiações. Expiações não é castigo. Expiação são problemas que a gente passa para resgatar débitos
mas principalmente para fazer a gente acordar, para pôr a gente de novo no caminho dos ensinamentos de Jesus, para fazer a gente se ligar das leis de Deus. Então, quando Jesus aqui às vezes parece um pouco mais enérgico, são palavras duras, isso não quer dizer que ele está fazendo isso com um coração duro, pelo contrário, o coração dele continua sendo aquele Jesus que disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele mesmo Jesus que curou, aquele mesmo Jesus que não tinha preconceito com o cobrador de impostos, que não tinha preconceito com o samaritano, que não tinha preconceito com os gentios, que falava com os romanos, curou o servo de um romano. É esse mesmo Jesus. Mas às vezes a gente precisa sim. Eu, pelo menos, de vez em quando, preciso tomar um chacoalhão para ficar mais esperto, né? Isso é comum. E aí vai ter uma explicação. E aí, quando eu achei que eu fiz a explicação, eu falei: agora Kardec vai dar uma amenizada, né? Vai dar uma aplainada, vai deixar a coisa um pouco mais calma. Não. Aí Kardec fala e a lapada vem da mesma força, não vem mais forte. Aí eu vou ler um trechinho do que ele falou e a gente vai conversando também. A coragem das opiniões próprias, item 15, a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos que se expõem quase sempre. Aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são de toda a gente. Aqui Kardec está falando que as pessoas costumam olhar, algumas pessoas costumam olhar com bons olhos aqueles que têm coragem de falar, de colocar suas ideias, mesmo quando não são as ideias comuns. E geralmente quem expõe as suas ideias, e que não são as mais comuns, que vai de contra a corrente, ele recebe críticas, piadinhas. A gente vê isso até hoje, não era só da época de Jesus isso, nem só da época de Kardec. A gente vê até hoje. Quem navega contra a corrente, quem tem coragem de falar algo diferente, geralmente é atacado. Nós costumamos ver essa coragem nos outros com bons olhos. Será que a gente tenta trazer essa coragem para a gente também? Aqui, como em tudo, ele continua a frase: o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. É aquilo que eu falei, a gente às vezes acha bonito a pessoa que se expõe. E hoje em dia, quando a gente fala de certas ideias do cristianismo, dos evangelhos, do espiritismo, quando a gente fala de perdão, a gente fala: não, a gente tem que perdoar, a gente tem que amar o inimigo, por exemplo, que são ensinamentos máximos do Mestre Jesus. Geralmente, como é que as pessoas olham para a gente? Você é bobo. Como assim eu vou perdoar aquele que me fez mal? Como assim eu vou amar até mesmo o meu inimigo? A gente vê isso no Facebook, né? Comum as frasezinhas: de agora em diante só me preocupo com quem se preocupa comigo. Esse é o pensamento corrente. Se expor contra esse pensamento muitas vezes traz consequências. E aí Kardec vai dizer que recuar diante daquilo por medo das consequências, é como quase que um sinal de covardia daquele que foge do combate. Aí ele vai mais adiante. Jesus, ele vai usar uma palavra difícil no texto aqui: profliga. Aí eu fui procurar no dicionário. Jesus rebate essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado, ficado com medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade.
E aqui é importante falar, Kardec vai frisar aquelas frases do texto que ele disse que me renegar. E eu disse que Jesus faz isso às vezes como um jeito de dar um chacoalhão na gente. Porque se a gente lembrar no próprio Evangelho, Pedro, aliás, o palestrante da terça-feira passada usou esse exemplo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus avisou a ele: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou Jesus. Jesus reaparece para os discípulos. Jesus não renegou Pedro. Jesus abraçou Pedro. Jesus entendeu aquele momento de fraqueza. E vamos ser sinceros, naquele momento, Jesus sendo preso, o líder sendo preso, soldado perseguindo todo mundo, o medo devia ser muito grande. Mas Jesus soube entender isso. Jesus não condenou Pedro. Aquilo que eu falei aqui, Jesus está falando de uma forma geral, mas porque ele quer chamar a gente no bril. Ele quer chamar a gente na nossa coragem. Mas ele sabe das nossas dificuldades. Aquele mesmo palestrante contou um exemplo de que a esposa dele, há anos atrás, foi preencher uma ficha de emprego, e quando a moça do RH viu que ela botou na religião espírita, ela falou: olha, vou te dar outra ficha, não põe que é espírita não, senão você não consegue um emprego. Isso hoje não acontece mais, mas acontecia. Jesus ia renegar aquela pessoa que estava precisando muitas vezes daquele emprego, precisando daquele salário para viver? Não é isso que Jesus está colocando nesse texto. Mas o que ele está colocando é que muitas vezes a gente se acovarda, a gente não coloca os ensinamentos de Jesus, não por uma necessidade muito grande, muito forte, mas por comodismo. É melhor eu ficar quieto, é melhor eu não falar, é melhor eu não me expor, porque aí eu não chamo atenção, ninguém me critica, ninguém fala mal de mim. E aí Kardec vai explicar o erro dessa conduta. Perderão as vantagens da fé que alimentem as pessoas que agem dessa forma, que se calam, que não professam aquela fé ensinada por Jesus? Essas pessoas perderão as vantagens da fé que se alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a, para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. E uma coisa, quando a gente fala que nós seremos cobrados, não é Jesus que vai aparecer para a gente e vai falar assim: olha, você não proclamou a minha fé, você não ensinou os meus ensinamentos, você não levou para frente aquilo que eu ensinei para você. O que vai cobrar a gente de verdade, e isso os espíritos falam muito, é a nossa própria consciência. É a nossa consciência que vai fazer essa cobrança. E os espíritos falam que a dor moral que a gente pode ter quando a consciência nos cobra é muito pior que qualquer dor física que a gente às vezes possa ter. E quando Kardec fala aqui, mas que aqueles que têm a coragem de proclamar os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos da doutrina espírita, pondo essa verdade acima dos seus interesses, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. Trabalham pelo seu futuro por quê? Porque você divulgar a doutrina, divulgar a palavra, é trabalhar em nome de Deus. Fazer isso é um exercício de aprendizado, é um exercício de aperfeiçoamento. Então, quando a gente se propõe a fazer isso, mesmo que às vezes seja criticado, mesmo que às vezes passa por problema, a gente está crescendo espiritualmente. E a gente está ajudando os outros a crescerem. A gente fala muito em reforma íntima, que a responsabilidade pelo crescimento, sim, é de cada um. Eu sou o responsável maior e único pelo meu crescimento, assim como ela é a principal responsável pelo crescimento dela, a Beth, a Elaine, o Manuel. Mas nós somos responsáveis, sim, por ajudar o outro naquilo que nós podemos.
Porque se a gente se preocupa só com o nosso crescimento, se a gente guarda as verdades de Jesus, se a gente guarda as verdades do Espiritismo só para a gente, porque é mais fácil, é mais cômodo, isso foi uma lapada na minha cara, porque eu tenho uns problemas com isso, sabe? Esse texto veio assim, me deu umas 2, 3 bordoadas assim, facinho. Ah, mas fala, mas você é expositora. Eu sou expositora aqui na casa espírita, aqui é fácil. Quero ver falar na minha família que é só mormon. Ou em alguns lugares onde eu já trabalhei. Aí o negócio pega. Ou quando eu vejo alguma coisa que eu acho que não está muito de acordo, mesmo aqui dentro. Será que é fácil falar? É fácil defender a doutrina? É fácil defender o ensinamento? Ah, mas eu vou ser desagradável. Ah, o pessoal vai ficar com bronca de mim. Eu vou ser chato. Aqui é fácil, eu estou aqui no microfone, é tranquilinho, todo mundo espírita. Quem não é espírita está procurando a casa espírita, na pior das hipóteses é cristão, quer dizer, está acostumado com o evangelho, que é facinho demais. Mas a gente tem a obrigação, sim, de passar esse conhecimento para frente, de ser não responsável pelo crescimento do outro, mas ser colaborador. Como é que outra pessoa às vezes vai aprender alguma coisa que ninguém nunca contou para ela? A gente às vezes pode ser perseguido por isso, de vez em quando acontece. Quem aqui conhece, parece que não tem nada a ver, mas tem sim. Já ouviu falar da teoria da evolução, teoria da seleção natural? Quem que lançou essa teoria? Darwin, né? Todo mundo fala do Darwin. Todo mundo esquece do Russell Wallace. Ele assinou junto com Darwin a teoria. Só que ele tinha um problema. Ele era espírita, a academia não gostava dele. Ele viveu ali mais ou menos na época que o espiritismo começa. E ele começa a professar ideias espíritas e começa a querer incluir teorias do espiritismo dentro da teoria da evolução. A academia riscou ele do mapa rapidinho. Hoje se fala nele de novo. Hoje tem inclusive alguns divulgadores científicos que trazem ele de volta. Mas eles mesmos falam, ele foi cortado, porque ele era chato. O pessoal chegava por Darwin, você tem um amigo, não para de falar desse negócio de espírito, espiritualismo. Mas assim não dá. Durante muitos anos a gente atribuiu essa teoria só a Darwin. Não, tinha o Russell também. Mas ele era espírita, não merecia tanto. E às vezes, quando a gente fala de medo, e eu tenho um tempinho ainda para acabar, tem lá no Evangelho uma passagem que é muito legal, que é quando Jesus cura o cego. Vocês lembram mais ou menos como é essa passagem? Tem um cego, ele é de nascença, ele é apresentado para Jesus, Jesus faz lama com a saliva, passa nos olhos do cego, manda o cego ir lá na fonte, tem uma fonte lá, lavar o rosto, e quando o cego lava o rosto, ele enxerga. E ele fala isso para o povo, até que vai chegar nos fariseus, que é o pessoal do templo, os sacerdotes principais, aqueles que detinham a palavra. Então a primeira coisa que chamou a atenção deles, Jesus fez lama, ou seja, ele trabalhou num sábado. E indo para o judeu, especialmente daquela época, trabalhar num sábado é pecado, contraria a lei de Deus. Então vem a primeira ideia deles. Mas se esse homem que te curou, me fala quem foi ele fez isso, ele trabalhou num sábado, então esse homem não pode ser de Deus. Mas o cego se mantém firme, não, olha, se alguém faz isso, faz essas maravilhas, ele só pode fazer em nome de Deus. Mas aí os caras perguntam, será que esse cara era cego mesmo? Chama os pais deles aqui. E chamam os pais dele. Aqui a conversa vai ser um pouco diferente. Então, vocês sabem quem curou o seu filho? Ele é cego? De nascença? Sim, sempre foi. Nasceu cego. Vocês sabem quem curou ele? Não sei não. Mas ele curou seu filho, o que você acha dele? Não sei quem foi, não sei como fez, não sei o que aconteceu. E lá explica que eles tinham medo, porque naquela região já havia se decidido que aqueles que seguissem Jesus seriam expulsos da sinagoga. Isso seria equivalente à excomunhão católica da Idade Média. Você não pertence mais à igreja, você não pertence mais ao grupo. E aí eles tiveram medo
E aí, eles não defenderam Jesus. E voltaram no cego. Então, você o que acha? E o cego se manteve firme. Não. Se alguém fez isso, fez em nome de Deus. Ele é um profeta. Ele não fala que é o Filho de Deus, mas fala que é um profeta. Fala que ele agiu em nome de Deus. E aí esse cego fez duas coisas. Ele não só defendeu o nome de Jesus, ele não só defendeu os ensinamentos de Jesus, mas ele fez uma coisa mais difícil. Porque quando eu falei que é um chamado, que esse capítulo fala de um chamado para vivência, para proclamarmos a fé, proclamar a fé não é só falar, porque é bonito falar, ame o seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. A questão é, eu vivencio isso? Porque ter coragem na fé é ter coragem de viver a fé. Esse cego teve. Olha que os doutores estão ali apertando ele, e ele se manteve ali, firme. E nós, será que a gente fazemos a mesma coisa? Porque é bonito, vem aqui, dou a palestra, eu saio lá fora e vejo alguém passando necessidade, e passo batido. Eu falei a minha fé aqui para vocês, eu vivi a minha fé lá fora. E quando eu vejo uma injustiça, mas acho que é melhor ficar quieto, porque se eu for falar, de repente a coisa se vira contra a minha pessoa. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus? Eu estou seguindo os seus ensinamentos? Eu estou tendo a coragem da fé que Ele nos pede? Porque eu volto a falar, é fácil vir aqui falar, um ambiente bonitinho, tranquilo, todo mundo bacana, todo mundo legal. Viver essa fé lá fora, nos expormos em defesa dessa fé, nos expormos em defesa daquilo que Jesus ensinou. É isso que esse capítulo pede. E é fazendo assim que a gente vai poder pensar num outro capítulo, aquele que aliás é o nome que dá título ao capítulo 24, não podes a luminária debaixo da mesa do alqueire. É agindo assim que nós vamos ser luz do mundo, é agindo assim que nós vamos ser sal do mundo, é agindo assim que talvez a gente consiga dar uma apressadinha nessa história de mundo de regeneração, mas depende da gente. Uma boa noite, um beijo no coração de todos. E assim, Pai, mais uma vez, agradecendo a espiritualidade amiga, que aqui esteve deixando o ambiente calmo, tranquilo e preparado para os trabalhos da noite de hoje, com as palavras do nosso irmão Carlos, que saímos todos daqui levando para os nossos lares momentos de ternura, de paz, de compreensão, e lembrando, Pai, que a cada dia, na prática da caridade, evoluímos um pedacinho mais neste mundo terreno. Que agora mantenhamos ainda a serenidade, a tranquilidade e a paz para que os passes da noite de hoje ocorram com todo o carinho e todo o amparo do Mestre Jesus. Continuemos em silêncio até o fim dos trabalhos da noite de hoje e que ao sairmos daqui nossos corações estejam repletos de muita paz, de muita calma e nosso espírito cada vez mais aliviado em agradecimento aos irmãozinhos que aqui estiveram preparando o ambiente. Que assim seja, graças a Deus.